Amiga linda! Neste vídeo eu vou lhe dar um exemplo prático de como aumentar o seu valor social perante um homem, para que ele se sinta mais facilmente encantado por você. Se você, por exemplo, está em um evento ou numa festa e você está interagindo com um grupo social e esse grupo social é o centro de atenção da festa, automaticamente o seu valor social perante todos os que ali estão torna-se também mais alto. E o contrário acontece se você recolhe-se a um canto da festa sem interagir com absolutamente ninguém. É claro que eu já te disse ali no módulo 1 que estar em um canto da festa sozinha te propicia que os homens cheguem mais facilmente a você. Mas isso é totalmente diferente de estar à míngua, sentada em um canto apática, sem nenhum tipo de interação a festa toda. O que de fato eu te sugiro é você interagir com um grupo, fazer-se notada no recinto e logo em seguida posicionar-se em um lugar onde você parece estar sozinha, dando assim ao homem a impressão de fácil acesso a você. E o mais importante, em um local onde, caso ele leve um fora seu, pouca gente ou ninguém veja, porque desta forma o receio dele em se aproximar de você diminui. Se você se mantém no grupo central 100% da noite, então fica difícil um homem que esteja circulando ali por perto, tá? Mas que não tem acesso a esse grupo, conseguir chegar em você. O mesmo eu digo às mulheres que vão para esses camarotes fechados. Faça-se ser vista dentro do camarote, dance perto do mural do camarote, onde muitas pessoas poderão te ver. O seu valor social aumenta quando você está inserida numa posição de destaque e com um grupo que parece ser seleto. Mas em determinado momento você precisa sair desse camarote e circular. E de preferência, amiga linda, sozinha, para que os homens sintam-se incentivados a chegar em você. E, por favor, caminhe lentamente. Às vezes o homem precisa de uns segundinhos a mais para ter coragem. E você não pode simplesmente parecer a pessoa mais apressada do mundo, cruzando por ele antes que ele termine até mesmo de lhe dar oi. O mesmo vale para uma festa de casamento, para um churrasco, para uma festa de empresa, para um jantar entre amigos. Se você tiver, amiga linda, pelo menos 5 gatilhos de magnetismo acionados, qualquer homem, qualquer um, se sentirá atraído por você. Ele poderá até mesmo tentar evitar, mas sempre estará lutando contra isso. Ele dificilmente conseguirá evitar não ir em sua direção e o corpo dele reagirá fisicamente e fisiologicamente a você. Obviamente que não chamamos isso de amor, mas de atração, que é o primeiro passo para a paixão, que com um conforto bem estabelecido poderá desencadear no amor. E desses 5 gatilhos, um deles obrigatoriamente deve ser o gatilho do equilíbrio emocional. Você pode ser extremamente gata, gostosa e sempre vestir roupas sexys. Se você não for equilibrada emocionalmente, os homens ficarão contigo, mas correrão léguas de você. O mesmo acontece quando os homens percebem que você é uma mulher muito reativa. Quando você é uma pessoa reativa, você reage a todos os estímulos rapidamente. Por exemplo, se alguém te chamar de antipática ou irresponsável, você provavelmente irá reagir. Você tomará aquilo por ofensivo, você ficará extremamente zangada, magoada e com raiva, demonstrando tudo isso no mesmo momento e na mesma hora. É muito fácil provocar uma pessoa reativa. Eu vou te dar um exemplo que irá te ajudar a esclarecer a importância da não reatividade nas dinâmicas sociais e nos jogos de relacionamento, tá? E este exemplo, ao mesmo tempo, irá te ajudar a se controlar de uma melhor forma quando as suas emoções quiserem transbordar para fora de você. Este exemplo, amiga linda, que eu vou te dar agora, também vai te ajudar a se perceber e a se colocar em uma posição de maior valor que a posição que você possivelmente está acostumada a se colocar dentro de uma dinâmica social. Vamos ver.
Sabe quando você, amiga, você tá passando na rua e nesta rua há um mendigo e este mendigo ele está gritando coisas ofensivas para as pessoas que passam, coisas do gênero, tá? E ele acaba gritando para você também, lhe ofende. Assim que você cruza a rua, ele começa a gritar com você, ele dizer palavras duras. É comum nós vermos alguns deles esbravejando como loucos, assim, e chamando os passantes por nomes bastante pesados, tá? Pois bem, se você passa pelo mendigo e este mendigo começa a te ofender, certamente você não se sentirá ofendida, sendo ele apenas uma pessoa mentalmente sadia, porém muito agressiva, ou até mesmo sendo um doente psiquiátrico. E certamente a sua estima não baixará nem um pouco, e você não irá ficar pensando se há algum problema contigo ou não. Provavelmente você não se lembrará do que houve em poucos minutos e quem sabe até você iria rir da situação. E você, amiga linda, você sabe por que isso? Porque o valor social que um mendigo tem para você e para o resto da sociedade é quase nulo. Veja bem, eu não estou falando do valor dele como ser humano, porque como ser humano ele vale tanto quanto todos nós. Mas no que diz respeito a valor social percebido, ele praticamente não tem. Amiga, ele não tem status, ele não tem amizade, ele não tem dinheiro, ele não tem emprego, ele não tem beleza, ele não tem saúde, ele não tem amigos. Amiga, ele não tem conhecimento. Muitas vezes ele não tem nem conhecimento científico. E pelo fato de você perceber em você que o seu valor social é muito maior do que o dele, então você pouco se incomoda com ele ou então mal o percebe. O mesmo acontece quando você está conversando e aí vem uma criança de 2 anos de idade, se aproxima de você e te atira um brinquedo. Você não vai ficar magoada, você nem vai ficar ofendida. Você sabe que ela é apenas uma criança e que a sua posição como adulta é de superioridade em relação a ela. Mas o mesmo não acontece quando, por exemplo, você está em um bar e o homem mais top, tá, desse bar ou dessa balada simplesmente se vira para você e por algum motivo começa a te insultar e pedir para você: sai daqui de perto, vai para longe de mim. É provável, amiga linda, que aquilo te incomode. Algumas mulheres elas vão chorar, outras vão xingar de volta, outras ainda vão entrar num colapso nervoso, tá? Adotando um comportamento super histérico e neurótico, aonde vão passar horas e horas se perguntando o que há de errado com elas. Poucas, muito poucas irão rir e sair de perto em busca de diversão. E raramente uma mulher irá ignorar 100% esse fato. Pois bem, isso tem a ver com a diferença de valor social entre vocês. Isso tem a ver com o fato de você olhar para o homem mais top da balada e determinar que o valor social dele é altíssimo e maior do que o valor percebido que você dá a ti própria. Sabe o que exatamente eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais você se importa e reage, maior importância você dá à pessoa. Quando você reage, você está dizendo para a pessoa que a pessoa tem um valor igual ou maior do que o seu. Agora, amiga linda, eu gostaria que você refletisse um pouquinho comigo, tá? Num jogo de lógica. Nós falamos anteriormente sobre o fato de que as pessoas que se bastam e que se colocam em uma posição de valor são aquelas pessoas que nos atraem, que nos seduzem, certo? E nós falamos também no vídeo anterior que a sedução ela está fundamentada em fazer com que o outro veja que o teu valor social é maior do que o dele. Logo, não ser reativa, não se incomodar por pouco é algo sedutor, porque uma vez que você nada faz, você subcomunica ao outro que você é maior, ou seja, que você tem mais valor social. Quando você ignora a ofensa de uma pessoa, você está subcomunicando a ela que para você essa pessoa tem pouco valor e que este valor é menor do que o seu valor. Quando um homem olha para o lado e você ignora que ele olhou para uma outra mulher, você subcomunica a ele de que você simplesmente não se importa com aquela outra mulher e que essa outra mulher tem um valor social menor do que o seu.
A mulher reativa, ela ficará extremamente ofendida, ficará zangada. Para ela, isso seria o mesmo que a chamar de otária. E, infelizmente, os homens não costumam respeitar as mulheres reativas. Quando um homem ele desaparece e a mulher não reage, ao ele ligar novamente para ela está subcomunicando a ele que ele pouco tem valor para ela. A mulher reativa vai começar a xingar esse homem, ela vai ficar muito nervosa, subcomunicando o quê? Que para ela, ele é muito importante, que ela está brava pelo fato dele simplesmente ter sumido e que ela sentiu muito a falta. Muito cuidado com aquilo que você subcomunica ao homem, para que você não dê valor social a uma determinada pessoa que não pode receber essa informação, uma vez que você deseja seduzi-la. Amiga, quanto maior é a sua percepção própria de valor social, menos reativa, menos você irá se importar. Quanto mais reativa uma mulher é, isso significa que menor é a autoestima dela. Então, quando você se sentir provocada, lembre-se do mendigo e lembre-se de colocar a pessoa nesta posição. Sim, a pessoa te ofendeu, coloque-a na posição do mendigo. Não ligue. A maior probabilidade é que a pessoa que te provocou passe a se sentir ofendida pelo fato de não ter relevância para você. Veja os seus ofensores como crianças e não lhes dê relevância. Assim você ganha maior importância. Lembre-se sempre, amiga linda, ao ser reativa, você está dizendo que o seu valor é baixo. Mas uma pessoa que sabe que tem valor social alto, iria reagir? Não! Para quê? Não precisa. Por quê? Porque ela está de bem com a vida. Amiga, vou te contar, um dos segredos em se viver bem é não levar tudo para o lado pessoal. O que as pessoas fazem ou dizem nem sempre diz respeito a você. Geralmente diz respeito a elas e aos seus próprios medos. Há um artista da sedução que diz que o estado de ânimo ideal de alguém que vai empreender uma sedução é imaginar que acabou de ter uma relação sexual maravilhosa com a pessoa mais gostosa do mundo e que no seu trabalho acabaram de depositar 10 milhões de reais, gerando com isso, amiga linda, um sentimento de felicidade através da visualização da mente. E com esse estado de ânimo, então, você sai para um encontro, você sai para jantar, você sai para trabalhar. Com esse estado de espírito, me diz quem poderá tirar você do sério. Amiga, teste esse método você também. Crie na sua mente um estado de espírito imaginando essa situação para ti. Sabe o que vai acontecer? Nada na boate irá te abalar. Nada será tão ou mais importante do que você. Você não dará valor social maior do que você a ninguém. Mesmo não sendo uma verdade, crie essa fantasia na sua mente. Como nós já falamos, a mente não distingue o que é verdade e o que é ilusão quando produz as sinapses e a sensação. Sim, amiga linda, ter a emoção faz com que a substância seja liberada e você sente. Apenas pensando, você já começa a sentir o mesmo efeito de como se fosse real. Então, amiga linda, simplesmente o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar dentro da abundância e de você, amiga, se colocar em um alto valor. Sim, porque só esse estado de ânimo, só esse estado, amiga linda, de astral e de paz emocional já faz com que você se sinta bem e com que as coisas não te abalem tão facilmente. E como eu te falei, amiga linda, tudo começa com o desenrolar do quê? Da atração, que uma hora poderá virar paixão e depois se desenvolver em amor. A questão é, como fazer para que ele se apaixone por você, não é mesmo? Bem, não é tão difícil o quanto você imagina. Pode começar a sorrir, porque chegou a hora que eu vou te ensinar a fórmula de fazer um homem se apaixonar por você. Chegou o momento em que você vai entender como funciona o mecanismo da paixão e como é produzido esse sentimento, essa sensação na pessoa.
Muitas pessoas acham que paixão é química e que não há meios de interferir nessa química porque ela acontece de uma maneira natural. Pois bem, eu vou te revelar algo bastante importante. A paixão depende de química, sim. No entanto, mesmo que inicialmente a química não tenha surgido e o homem que te interessa não tenha sentido nada por você ou vice-versa, ajustes na sua atitude poderão sim fazer com que a paixão seja despertada. Veja, nada é 100% garantido, mas eu te garanto que as probabilidades dela ocorrer são altíssimas. Se você achar que paixão é algo unicamente de origem espiritual e que você sempre será passiva diante dela, então você vai perder uma grande oportunidade de passar a ser a arquiteta dos teus relacionamentos. Sim, é possível sim você provocar a paixão no outro. Eu vou começar te explicando, amiga linda, que paixão tem vários graus e formas, tá? E paixão não é algo que você somente sente por pessoas. Você, por exemplo, talvez já tenha sido apaixonada pelo seu animal de estimação, ou pode ser que você seja apaixonada por comida chinesa, ou apaixonada pela amizade que você tem com uma amiga. Pode ser que você seja apaixonada pela sua família, apaixonada por coisas, por situações, é claro, por um determinado homem ou até mesmo uma mulher. Sim, você sente paixão por tudo isso, mas você percebe que essas paixões elas são diferentes entre elas? Paixão, amiga, sempre envolve dois aspectos, tá? Admiração e conexão. Não tem outra forma de ser. Você não vai se apaixonar por alguém que você não admira. E junto com isso, algo na pessoa você tem de ver reconhecido como parte de você também para que você se sinta conectado. Por exemplo, quando você se apaixona por uma música, algo na letra dela ou no tom da vibração musical tem a ver com você. Quando você tem uma amiga em que vocês têm um laço muito forte e você é apaixonada por aquela amizade, é porque você se conectou a algo nela que você reconhece também em você. Significa que vocês têm afinidades, coisas em comum na maneira de ser e de pensar. O mesmo acontece com as pessoas da tua família. Você se apaixona pelos animais que se parecem com você sob algum aspecto, seja emocional ou até mesmo físico. E o mesmo nós dizemos com a comida. Se você não estabelece uma conexão com algo ou com alguém, você não se apaixona, ponto. Então, o que você precisa fazer para que um homem se apaixone por você é fazer ele te admirar e sentir-se conectado com você. Bem, isso você já entendeu. Agora a pergunta, né? Vã, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que eu faço para ele simplesmente me admirar e se sentir conectado a mim? Amiga, para um homem te admirar, ele tem que te dar poder. Tem de ver você muitas vezes maior do que ele, ou pelo menos do mesmo tamanho sob algum aspecto, tá? Não precisa ser na sua totalidade, mas algo em você tem de ser maior do que ele. Falando de uma forma mais específica, ele tem de ver em você aspectos que ele gostaria de ter, mas que não tem. Ou então, ele tem de ver em você aspectos que ele também tenha, mas que, no entanto, os seus ainda sejam superiores ou mais naturais que os dele. Amiga, nós só damos poder a uma pessoa que tem aquilo que nós não temos e que nós gostaríamos de ter. Ou que então essa pessoa tem maior quantidade do que nós, tá? Deixa eu te falar um negócio, ó. Por que você acha que nós admiramos determinados cantores? Porque eles têm a voz que nós não temos. Por que nós damos poder aos atletas? Porque eles têm a capacidade física que nós não temos. Por que você acha que nós damos poder aos milionários? Porque eles têm um patrimônio que nós não temos. Por que damos poder aos modelos? Porque elas têm a altura que nós não temos. Claro que nem para toda essa lista que eu te falei você dá poder, mas eu estou usando esses exemplos porque são a maioria da grande massa. A grande massa dá poder a essas coisas. Então, relembrando, para um homem te admirar e te dar poder, você precisa ter o que ele não tem e que gostaria de ter.
Se ele é um cara tímido, eu sugiro que você desenvolva mais as suas habilidades de ser comunicativa. Ele vai admirar por você ter essas capacidades. E o que você precisa para começar o seu plano de fazer ele ficar apaixonado por você é, primeiramente, você estabelecer quais são as 3 principais deficiências dele, com as quais ele provavelmente se sinta incomodado, e estabelecer também quais são as 3 principais qualidades da personalidade do estilo de vida dele. Vamos para exemplos, tá? Porque dessa forma você vai conseguir compreender melhor essa lógica que existe por trás de tudo, tá? Vamos lá. Se ele é um cara impaciente, ele dará poder a quem tem paciência. Que para ele, amiga linda, isso é algo muito difícil. Então, lindona, você precisa desenvolver a capacidade de ser paciente e de dar demonstrações a ele de forma sutil, referente à sua paciência. Deixe esse homem de boca aberta com seu alto grau de autocontrole emocional, como, por exemplo, quando uma pessoa pisa no seu pé e você calmamente diz, tudo bem, não foi nada. Ou então, amiga linda, quando você segura o chilique porque a fila do banco está demorando muito. E se ele é um cara que tem dificuldade em ser prático no dia a dia, mostra para ele, amiga linda, como é que se faz. Simplesmente desenvolva a capacidade de ser uma mulher prática. Não protele nada na frente dele e dê indícios de que você é alguém que curte resolver questões diárias. Ele vai te dar poder, ele vai te admirar, é inevitável. Não ser uma pessoa objetiva é algo muito incômodo e com certeza ninguém gosta de ser assim. Todos nós queremos ter a capacidade de sermos pessoas realizadoras. Entre outras palavras, o que eu estou querendo te dizer com esses exemplos é que você precisa ser o oposto das características negativas ou das deficiências que ele tenha na vida dele, porque desta forma ele irá te admirar e te dar poder. E a outra questão que talvez você queira saber é como descobrir quais são as deficiências e quais são as qualidades dele. Amiga, você é mulher, você tem feeling, você saca as coisas. Estuda ele, estuda o comportamento dele e os aspectos emocionais desse homem. Analise esse homem. Conhecê-lo é importante. Como você vai fazer para fazer essa análise? Analise as redes sociais dele e analise friamente as conversas que vocês tiveram. Retroceda as mensagens que ele posta. Tente perceber e sentir melhor esse homem. Você é capaz, você é inteligente, sua danada. Você irá conseguir sentir esse homem sim. Inclusive, não deixe que a sua vontade de ter um relacionamento pinte ele de uma forma que ele não é. Você não precisa investigar esse homem como se você fosse uma detetive, porque isso seria uma paranoia. Mas ter um olhar mais aguçado sobre as atitudes dele, isso vai te ajudar sim e muito a traçar um perfil emocional desse homem. Pois bem, você identificou as 3 deficiências dele. Agora, pegue essas deficiências e estabeleça o que seriam os seus antônimos. E então desenvolva em você o oposto dessas deficiências. E você fará de forma similar com as qualidades dele. Só que em vez de ser o oposto, você será o equivalente às qualidades positivas dele. Ou seja, você tem de ter qualidades similares a dele para que ele se sinta conectado a você. Por exemplo, digamos que ele seja um cara focado em vida saudável. Então, amiga, você precisa também se alimentar bem, cuidar daquilo que você ingere, você precisa fazer exercícios físicos, frequentar academia, né? Fazer atividades que sejam saudáveis, tá? Para que quando ele olhe para você, ele simplesmente diga, nossa, que legal, tudo a ver comigo, né? E não só isso, em um olhar mais profundo, ele precisa se reconhecer em você. O que não deixa de ser também uma admiração em você, daqueles pontos que ele tanto gosta nele. Percebe, amiga linda, como é complexo, mas que tem muito fundamento? Eu apenas abro aqui um parênteses, está muito importante.
Você ter qualidades similares a dele, isso não é o mesmo que você querer o tempo todo dar a entender que você pensa igualzinho a ele e que você aprova tudo aquilo que ele diz e que você gosta de 100% das mesmas coisas que ele. Se ele perceber que com tudo você concorda e que você provavelmente está tentando se moldar a ele, você parecerá diante dos olhos dele uma mulher fraca, extremamente maleável e que faz qualquer coisa para ser aceita pelo outro, inclusive mudar suas preferências e opiniões. Como nós já falamos, amiga, tenha coisas em comuns com ele, mas mantenha ainda uma personalidade autêntica. Então, para ele se sentir conectado a você, amiga linda, desperte nele atenção para as coisas que vocês têm em comum. Se ele gosta de ouvir música, seria perfeito se você também adorasse ouvir música. E da mesma forma como você fica surpresa quando um homem diz que adora o mesmo estilo de música que o seu, ele também ficará surpreso se você se mostrar entendida das mesmas coisas que o agradam. Como descobrir do que ele gosta? Ora bolas, amiga linda, a boca da gente fala sobre aquilo que o nosso coração está cheio. Ele com certeza em algum momento falou sobre os hobbies dele, deu indício para ti sobre as coisas que ele curte e com certeza nas redes sociais dele há várias curtidas e páginas que traduzem a personalidade dele. E o que você vai fazer com essa gama de informação? Você vai se aprimorar nesses assuntos. Eu não te disse que sedução é um negócio e que, portanto, necessita de estratégia? Não! Eu não estou te dizendo que você precisa ser outra pessoa e que você precisa mudar a sua personalidade e se transformar em uma outra mulher pagando um preço alto como este só para conquistá-lo. Eu estou dizendo, amiga linda, para você ser esperta, ser inteligente, você o quer, pegue-o para você. Mas sem que você faça uma força descomunal, claro, deixando claro que você está tentando puxar esse homem desesperadamente para ti. Não! Pegue ele pelo fato de que é ele que vai na tua direção. Você irá atraí-lo se você tiver em você aquelas coisas com as quais ele se conecta. Então, amiga linda, pesquisa aí no santo Google as informações sobre as paixões da vida dele. E não se preocupe, você não precisa fingir para o resto da vida que você gosta de uma coisa que na verdade você odeia. Você só precisa aparecer perante ele, mostrando primeiramente essa imagem que você quer projetar. E essa imagem, como eu te falei, irá adentrar o inconsciente dele. Te lembra, amiga linda, daquilo ao qual anteriormente nós falamos lá no módulo 1, referente ao inconsciente, absorver como verdade as primeiras informações e imagens sobre algo ou sobre alguém e construir essas imagens com dificuldade de serem desconstruídas posteriormente? É isso que você fará. Você vai jogar no inconsciente dele aquelas primeiras informações sobre você e vai as repetir nos primeiros encontros para que essas informações fiquem gravadas no inconsciente dele. Depois você pode ir aos poucos deixando de curtir e nem tocando mais nos assuntos que não são do seu interesse, porque a informação já foi parar lá no inconsciente dele, mas é claro, se para você ter de se inteirar, por exemplo, sobre pagode, tá? E pagode você detesta, e amiga linda, para você isso é demais da vida, tudo bem. Então você vai lá e escolhe outro aspecto dele que você se conecta de igual forma e explore esse aspecto, focando com ele a sua conexão nisso também. E damos a esta técnica, amiga linda, o nome de tribase da sedução. Mas obviamente que essa técnica solitariamente não faz tudo. Ela dá uma boa sustentação, mas precisa de alicerces juntamente com ela, que são o quê? Os gatilhos que nós falamos, amiga linda, aqui nesse curso, até mesmo em vídeos anteriores, que são aqueles interruptores que ao serem ligados no outro, fazem com que emoções, lembranças e frissons sejam liberados do inconsciente e ajam sobre a pessoa. E amiga, a intensidade da paixão que ele vai sentir por você, ou seja, o grau desta intensidade,
é trabalhado por todas as outras práticas de sedução que eu estou te passando aqui nesse curso, como, por exemplo, o humor metidamente engraçado, você ser feminina, né, por fora, você ter uma voz mais suave. Amiga linda, o fato de você não deixar claro que você tem interesse em relacionamento. Aliás, eu preciso te contar algo. Você até já sabe que ele não deseja se casar com uma princesa encantada, né? Mas o que você provavelmente não sabe é que ele tem interesse em uma mulher com grande capacidade de ser a melhor amiga dele com quem ele faz sexo. Quantas descobertas nesse curso, não? E você se recorda do que eu falei agora há pouco para você sobre as afinidades e conexões que sentimos em relação aos nossos melhores amigos? Isso só vai acontecer quando tivermos questões importantes em comum. Então, caímos novamente na mesma necessidade de estabelecer o quê? Conexão. E melhor amiga aqui do homem que eu estou falando não é aquela que simplesmente está sempre indo ao socorro dele, vendo o que ele precisa, estendendo a mão e estando à disposição, não. A melhor amiga aqui que eu falo é em relação a você realizar com ele projetos juntos, ter diálogos afins e se divertirem com as bobagens do dia, apoiando eles nos momentos em que ele mais precisa, mas não sendo a mamãezinha aparadora dele, não. O que não significa que você simplesmente irá se oferecer, amiga linda, para resolver todas aquelas pendências diárias da vida dele, como se você fosse aí uma serviçal. Se você aplicar bem as técnicas e associá-las, as probabilidades dele não cair na sua rede são muito pequenas. Se não acontecer, tente identificar, amiga linda, o ponto X de onde você poderia ter sido melhor. Mas nunca se cobre, nunca se culpe, não vire a sua própria carrasca se você cometer erros nas primeiras tentativas. Nós nos aperfeiçoamos por algo chamado tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, até que vem uma tentativa seguida de um acerto. O mesmo aconteceu quando você tentou caminhar pelas primeiras vezes. Amiga, você aprendeu a caminhar. Agora talvez você queira, amiga linda, saber sobre como você faz para desencadear o amor em uma pessoa por você, uma vez que você já sabe como fazer ela ficar atraída e apaixonada por ti. Bem, amiga, o amor é um sentimento do qual você não tem como influenciar de forma direta ou prática. Isso pertence a uma reação única e exclusiva da outra parte e que de igual forma também não é decidida por ela. Até porque é necessário que a pessoa tenha nela a capacidade de vir a amar alguém e saiba, nem todos têm. Então, para estes pontos, nada podemos fazer, além de cumprir a nossa parte, torcendo para que o resto se desenvolva como um sentimento involuntário e absoluto no outro. E em relação ao amor, você só poderá ir até o que diz respeito a ter atitudes que não incentivem o outro a te desamar. Mas ele apaixonado por você já é ótimo para começar, não é mesmo, amiga?